Boa noite, meus irmãos, meus queridos irmãs e nossas queridas irmãs conectados. E os nossos queridos irmãos lá do YouTube, que, uma vez por outra, conseguem acompanhar. É uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nosso canal do Caminhando para Jesus, Centro Espírita Caminhando para Jesus, completou este ano 70 anos de muita vida, muita luz e o nosso pão espiritual. Hoje teremos a nossa duzentésima sexta palestra, né? E para começar harmoniando nossos trabalhos com grandes fluidos e alegria, convido o nosso irmão Almir Cosme para fazer a nossa prece de abertura. Seja bem-vindo, Almir. Muito obrigado, Hilton. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos que estão nos assistindo ao vivo. E um grande abraço àqueles que vão assistir a reunião depois. Deus Pai Todo-Poderoso, irmão Jesus, guia e mentor de nossa casa de oração e trabalho. Estamos agradecidos por poder participar dessa reunião nesta noite. Pedimos ao Pai que toda energia, toda intuição seja passada ao nosso irmão Valmir, que ele consiga nos passar algumas palavras que sirvam para o nosso engrandecimento. Pedimos também que toda energia de paz, de luz que nos rodeia, seja levada para aqueles irmãos que porventura estão na rua, nos leitos de hospitais, sofrendo, precisando de uma ajuda. E em prece, eu devolvo a palavra ao nosso irmão que está dirigindo o trabalho, para que a nossa reunião for iniciada na tua santa e bendita paz. Assim seja. Assim seja. Jesus amado, e assim, com essa prece maravilhosa de abertura dos nossos trabalhos, damos por iniciados o primeiro trabalho da noite de hoje. Bom, meus irmãos, hoje teremos um tema que é uma continuidade de um tema que já foi apresentado lá em junho, que é sexo e espiritismo. Temos como facilitador a honra do nosso querido irmão Almir Rodrigues, lá do Centro Espírita Francisco de Assis, em Camaragibe. Hoje, esse segundo módulo da palestra, ele vai continuar explicando um pouco mais sobre a nossa sexualidade, né? Dentro do espiritismo é um tema muito interessante, porque a gente sabe que existe muitos tabus, muitas histórias, né? E falar de sexo abertamente, eu sou franco, só a filosofia mesmo, espírita, kardecista, que não tem nenhuma discriminação, consegue abordar esse assunto tão interessante. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão Valmir Rodrigues, a palavra é sua. Muito obrigado. Queridos amigos, queridas amigas, é com imenso prazer que estamos outra vez reunidos para falarmos um pouco a respeito do Espiritismo. Felizes aqueles que impunham o conhecimento espírita e tomam para si como guia a fim de poder trafegar na vida de sorte a conquistar parâmetros de felicidade no mundo espiritual. Aqueles que seguem a lei de Deus são os que tomaram o facho da bondade sobre as mãos e fizeram luz nos seus caminhos, traçando para si uma rota que não está, logicamente, afastado de que possamos sofrer, chorar, mas também ninguém pode dizer que após as lutas e batalhas naturais desta vida, não encontramos já no mundo espiritual um ardente foco de felicidade por termos vencido as nossas batalhas íntimas. O tema que nos foi proposto para esta noite, como já foi dito, é continuidade de assuntos que já tratamos de outras vezes. Eu aqui queria lembrar, como ceareiros que somos, um dos livros que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, chamados Ceareiros da Volta, do Valdo Vieira. Lembrando que o Valdo Vieira já escreveu
junto com Chico, a 4 mãos, alguns livros, mais precisamente 4 livros, que compõem a imensa produção bibliográfica, né, do Chico Xavier. Nessa transcrição da mensagem mediúnica do espírito Albano de Couto, que nos escreve sobre o fantasma da mente, ele vai nos dizer ou nos alertar de que 3 são as grandes provas dos tarefeiros. Justo assim, diz ele, venhamos destacar, dentre todas as provas humanas em que sucumbem os tarefeiros mais promissores, 3 existentes mais graves e mais frequentes: o abuso da autoridade, o envilecimento do sexo e a paixão do dinheiro. Observe que esse espírito vai fazer uma lembrança a nós que estamos na tarefa de espíritos encarnados e que somos tarefeiros, né, da última hora, de que devemos estar atentos a esses 3 graves motivos de queda para qualquer um de nós que está ainda imbuído da vivência e da aprendizagem que nos condiciona o fato de estarmos encarnados. O abuso da autoridade. É que nós gostamos do poder. E para conquistá-lo, logicamente, fazemos 1000 diabruras diferentes, né? Mentimos, cedemos numa sedição profunda, né, às coisas mais espúrias, que causa arrependimento profundo quando estamos de volta ao mundo espiritual. O envelhecimento do sexo, ou seja, o arroubo com que nos damos, né, e nos deixamos atrair por este foco de intensa força magnética que muitas vezes arrastam os espíritos a verdadeiros logradores escuros da consciência humana. E, naturalmente, não poderia ficar de fora essa paixão, esse desejo do ter, essa relação promíscua que muitas vezes o homem tem para com a vil moeda, que, logicamente, pode nos permitir a oportunidade de utilizarmos para coisas mais construtivas, mas muitas vezes nos levam a ciladas que são verdadeiras arapucas armadas para que possamos nela nos sentirmos aprisionados. Então, o sexo, como já vimos, está elencado aqui como um dos 3 fatores de queda do homem. Sem sombra de dúvida, podemos lembrar que as lições que está na Gênese mosaica, que compõe o primeiro livro da Bíblia cristã, traz, naturalmente, os 5 livros, o Pentateuco mosaico, que representa os 5 primeiros livros da Torá judaica. E, nesses livros, vemos a figura mitológica, naturalmente, de Adão e Eva, que, tendo por curiosidade o desejo de querer saber e experimentar da árvore do saber, tomou do seu fruto e, ao comê-lo, evidentemente, ele se viu desnudo e se escondeu como alguém que estivesse em situação pecaminosa. É nesse instante, conforme está lá registrado no capítulo 9, versículo 3, em que diz
que Deus pergunta a Adão: por onde andavas? É interessante porque Deus, sendo onisciente e onipresente, não necessitaria, certamente, formular tal pergunta. Mas, na exegese moderna, ele quer, mais ou menos, atuar como pai em relação ao filho, que lhe pergunta por onde andou, ainda que sabendo onde ele estava. Mas o faz perguntar para que desperte na consciência do Adão a ideia de que ele possa entender por onde ele havia caminhado e o que havia feito, certamente. E aí ele, que estava em desvantagem e em desgraça, né, diz que foi a sedição que lhe causou Eva, né, induzindo a se alimentar do fruto proibido. E Eva, por sua vez, quando consultada, teria dito que havia se rendido aos encantos de uma serpente. Naturalmente, aqui, uma figura plenamente mitológica. Mas aí está retratado algo bastante interessante, porque vemos a figura de pessoas que se sentem em desvantagem e costumam apontar como os autores das suas quedas uma outra criatura. É comum em nós, quando nos vemos em desvantagens, acusarmos os outros das nossas desditas. E, naturalmente, usamos sempre do artifício de culpar o outro pelos nossos desenganos. Certamente que no sexo, uma coisa tão magnética e atrativa para qualquer ser, deve ser para nós um motivo de aprofundamento, de estudos, para que possamos esclarecer, uma vez que a doutrina que nos traz os espíritos nos conclama a todos a que mais e mais possamos nos debruçar no estudo dos refolhos da alma e naquilo que causa as nossas desgraças durante as nossas encarnações. Mas tranquilizem-se todos, estamos em rota de progresso e a própria natureza nos impõe esse ritmo a ponto de que aqueles que ficam para trás sentem-se deslocados do convívio dos seus amigos, arrependem-se, amargam sofrimentos e então se destinam, como um filho pródigo, a dar meia volta no sentido e na direção que estava seguindo, afastando-se da casa do Pai, para outra vez fazermos o caminho de volta ao Pai. Este assunto, então, é para nós extremamente palpitante, porque a todos o momento, nós, enquanto seres encarnados, estamos bombardeados, quase que insistentemente, por um estereótipo que nos excita a mente a uma condição no trajeto da nossa caminhada sexual. Certamente poderíamos começar, mais uma vez, pelo que está em O Livro dos Espíritos, na questão de número 200. Eu repriso aqui a pergunta, sabendo que cada vez que a estudamos, parece que depura-se mais o conhecimento, avançamos mais para novas compreensões. E então, como devemos nós espíritas fazer sempre, ler e reler as obras básicas para que possamos extrair, muitas vezes, conhecimentos que na primeira leitura nos ficou imperceptível. Pergunta Kardec se tem sexos os espíritos. Quando ele fala em sexos, naturalmente ele está falando do sexo masculino, do sexo feminino.
ou qualquer um outro sexo que a gente aí não está a saber, né? E os espíritos, então, respondem: não como o entendeis, pois que o sexo ou os sexos depende da organização. Observemos até esse momento que nós entendemos o sexo tal qual a forma morfológica do ser, assim o dita para nós, fruto da organização biológica que traz consigo as marcas de quem é do sexo masculino ou do sexo feminino. Aqui gostaríamos de lembrar o fato de que a nossa ciência não invasiva do período gestatório do ser, ainda no ventre da mãe, já pode ser determinado o sexo aos 2 meses de gestação, ou seja, na 8ª semana da gestação. Este exame, essa sexagem fetal, é realizada com recursos que usam o princípio hereditário que está na dupla helicoidal que Watson e Crick, por volta de 1960, preconizou como sendo o DNA e o RNA, dizendo ele que seria o código genético de que os seres vivos transmitem de uns para os outros, perpetuando as espécies. Então, naturalmente, o sexo, desse ponto de vista, pode ser verificado através de uma pequena partícula do DNA já presente no sangue da mãe. E ali ver-se a ação dos cromossomas, no caso masculino, X e Y. No caso feminino, XX. Então, a dupla que determina a formação do ser feminino é o XX. Ele tem, então, uma ausência do cromossomo Y, que no masculino apresenta-se da forma XY. Aqui eu faria já uma breve inserção para lembrar que o cromossoma humano XX é feminino, XY é masculino. Mas é interessante, porque no ser masculino está presente também o cromossoma feminino. Isso, às vezes, nos parece um pouco significativo, mas é preciso lembrar que, biologicamente, e aí eu faço uma referência sobremaneira para aqueles mais atirados do ponto de vista do comportamento machista, de que nós, homens, nascemos de um ser que, inicialmente, possui os elementos que caracterizam o ovário feminino. E, evidentemente, um órgão feminino. Mas, ao longo do desenvolvimento, a partir da 8ª semana, vão essas gônadas femininas do ovário sendo migrado paulatinamente para o local que hoje, já na idade, né, fetal, já gestatória, conhecemos como o saco escrotal, que vai, naturalmente, trazer as gônadas masculinas, que é os nossos testículos.
Então, aparentemente, nada a comentar, mas nós nascemos mulheres. E com o tempo, vamos nos formando os caracteres masculinos. O próprio pênis masculino advém de um alongamento do clítoris, que é do órgão feminino. O saco escrotal, ele tem ali uma costura de fechamento dos lábios vaginais que foram alongados, né, para que desse permissão ao alojamento dos testículos, que trazem consigo as gôndolas, né, gônadas que vão determinar o sexo masculino. Então, de novo, sexo, os espíritos não dizem que não tem, mas apenas lembram, não como nós o entendemos. Ora, o que ele está dizendo? Se é como nós o entendemos, ele está naturalmente falando da forma morfológica. Ele está falando dos aspectos biológicos do corpo. Mas, ora, e os espíritos, será que têm sexo? Estudos mais aprofundados nessa área diz que o espírito, durante o seu périplo de elevação, ele necessita conhecer todas as coisas. E aí passa de maneira alternada entre aqueles que nascem com o sexo masculino e outros que nascem em encarnações diferentes com o sexo feminino, a depender necessariamente da necessidade de aprendizado do espírito. Então, esta necessidade do conhecimento global faz que o espírito faça as suas escolhas, ou, quando não, a própria justiça divina os impõe a nascer, ora num sexo, ora no outro, a fim de que ele venha conhecer os dois lados do que representa a medalha daqueles que estão a transitar pela carne. E eles dizem mais: há entre eles amor e simpatia. Ora, queridos amigos, os espíritos têm amor e simpatia, mas se a gente lembrar direito, o sexo não nos vem senão com um propósito, e um propósito, diga-se passagem, extremamente divino, porque nos elegem a possibilidade de, enquanto homens e mulheres, na união dos sexos, prover o repovoamento da terra. Ou seja, o nascituro desta relação entre homem e mulher vai, evidentemente, ser o espírito encarnado que, por obra divinal, vem ao nosso colo para cuidarmos do seu aprimoramento, do seu avanço, né, na compreensão das coisas. Tem pai e mãe, então, esta responsabilidade a respeito da continuidade da espécie humana. Mais do que isso, ele tem responsabilidade também com a formação dos caracteres morais, pela educação que dispensa aos seres que lhes são, evidentemente, derivados. Então, há entre eles amor e simpatia. Agora, é preciso lembrar que a natureza, ao prover os sexos, não foi obra de um dia nem de uma noite. Ela vem desde os tempos imemoráveis, na cadeia evolutiva dos seres, para si, por uma metamorfose que vai cada vez mais incorporando aos seres que ocupam degraus mais elevados na evolução do ser, a adquirir
e somar experiências que vai agregar novas funções a esta área espiritual. Quando todos nós sabemos, o espírito passa pela cadeia mineral, vegetal, animal e homídeo. Na noite dos tempos, né, o magnetismo entre os minerais já dão a eles essa capacidade de, sendo positivos e negativos, se atraírem mutuamente. As flores vão cada vez mais, por especificação própria, desenvolvendo órgãos reprodutivos que garantem uma condição que podemos chamar masculina e feminina. Nos animais, acrescente-se a essa função a função do gozo, do prazer. E o animal, então, naturalmente, faz sexo não só para a reprodução da espécie, de maneira instintiva, mas já ele experimenta nesta relação um sentimento claro de que altera momentaneamente o seu comportamento. No homem, então, este gozo, este prazer, ele é acompanhado de um estado de satisfação. E aí, logicamente, por um instinto, né, que está ainda presente no homem, mas que dando lugar a cada vez mais das suas aspirações inteligentes, vai fazer que o homem experimente um certo comportamento que lhe dita sociologicamente, politicamente, religiosamente, um comportamento frente ao sexo. Vamos poder falar, possivelmente, ainda hoje, a respeito disto. Mas, dizem os espíritos, continuando, se há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, são as afinidades, são a força que vai fazer que, da sensação do gozo, possamos experimentar o sentimento do prazer. O sentimento do prazer, que não é carnal, evidentemente, é de ordem espiritual. Então, transmutando esta força, que vem cega desde o momento do mineral, mas que vai elucidando-se cada vez mais, alargando as possibilidades, poder desembocar nos homídeos que tratam a sua inteligência para desenvolver a afinidade dos sentimentos. Então, os espíritos, naturalmente, ainda quando estão na erraticidade, e não vamos entender aí erraticidade como sendo lugar dos que erram. Não, são espíritos que estão a vagar no mundo espiritual. Sabem que são atraídos psicosfericamente pela força atrativa da comunidade humana que está atrelado a este planeta Terra. E, naturalmente, dentre esta agregação está as relações sexo, naturalmente, que ainda exerce uma força profunda de ordem magnética, mas que vai descambar ou que vai caminhar para uma concordância de sentimentos. Então, vamos nos afinizarmos por ideias, por complexidade de sentimento que certamente ultrapassam a condição que nos determina a posição sexual apenas da ordem orgânica. Então, este conglomerado, ou este aglomerar-se dos espíritos, dar-se de maneira a que eles perfeitamente se alinhem segundo os seus ideais, segundo os seus sentimentos mais depurados. Na questão de número 201, que dá sequência
a esse estudo do sexo nos espíritos, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que anima o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta é: de certo, dizem os espíritos. São os mesmos os espíritos que animam os homens e depois que possam animar as mulheres. Quer dizer, esta inversão sexual, ela tem uma razão de ser, ela tem um princípio de ser. Ela não se dá naturalmente por um motivo qualquer. Ela vem suprir a necessidade de se conhecer as várias facetas que estão próprias a nós nesse estágio finais de expiação e provas. Então, neste sentido da expiação e provas, é que vamos desenvolver um pouco a nossa fala a respeito, né? No livro do André Luiz, tem algo bastante interessante. Mas antes, porém, eu vou lembrar aqui o que fala, ou que foi registrado na Revista Espírita em 1866. Observe que, certamente, longínquo, né? Essa data, 1866. Mas, naquela época, Kardec vai perguntar algo bastante interessante. Ele diz assim: as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que as unem nada têm de carnal. E por isto mesmo são mais duráveis, porque são fundadas sobre uma simpatia real e não estão ou não são subordinadas às vicissitudes da matéria. De novo, aqui ele está falando de espíritos que, ainda que estejam num processo de ir e vir ao mundo de erraticidade, ele fala que para os espíritos que não contam com o corpo físico e, evidentemente, com a sua anatomia, guardam consigo das reminiscências de outras encarnações esta condição de exprimir, pela sua maneira de portar-se, das ideias que podem aproximar de um estereótipo masculino ou de um estereótipo feminino. O corpo perispiritual, entretanto, sendo ele formado de matéria plástica, né, de matéria fácil de ser manipulada, ele pode, pela concepção do espírito que pensa, moldar-se para qualquer um de nós em uma condição de aparência masculina ou de aparência feminina, de acordo, evidentemente, com o que quer realçar na encarnação que teve. Mas é preciso lembrar que o fato de que estamos sujeitos à reencarnação em um ou outro sexo não traz consigo, neste bojo, uma condição bastante interessante. É de que esses trejeitos que o espírito, evidentemente, adquire depois de muitas gestações carnais num corpo masculino, faz que ele comporte-se do gênero masculino. Ele tem os trejeitos, ele tem as manias, ele tem o conhecimento, ele se apresenta como tal. Aí vem uma grande confusão, porque ao fazer a sua inversão do sexo, ele enfrenta, às vezes, uma dificuldade, visto que o seu espírito, pelos seus trejeitos, se vê como homem, porém o corpo diz a ele ser mulher.
porque ele está nessa primeira condição após uma longa série de reencarnações masculinas. Ou exatamente o contrário, depois de uma série de encarnações femininas, o espírito olha para o próprio corpo e, naturalmente, vê que há um descompasso entre o seu corpo e as suas aspirações enquanto espírito. Isso, naturalmente, causa uma certa estranheza e, muitas vezes, vai determinar um comportamento de rejeição corporal. Esses espíritos não aceitam ou não se comportam como o que lhe dita o corpo e o que é reconhecido e pressionado, digamos assim, pela própria sociedade onde ele está inserido. Esta pressão social, é lógico e evidentemente, faz que muitos mantenham uma aparência apenas para serem cediços às pressões sociais, né? Casam-se com o sexo oposto, mas não são felizes. E alguns deles acabam por não se manterem casados e, ao longo, né, da reentrada na vida do solteiro, tem um comportamento diverso ao que lhe dita o corpo físico. São aqueles que, no dizer das pessoas hoje em dia, saíram do armário, digamos assim, né? Ou então tem um comportamento diverso, ainda que mantenham uma aparência de ser casado, eles usam do princípio da obscuridade e vai ter uma relação homoafetiva, evidente, que do mesmo sexo, tá certo? Porque ele pensa diferente. Enquanto espírito, ele pensa diferente do seu corpo. E aí o seu comportamento, evidentemente, traz consigo esses trejeitos. É lógico e evidentemente que os costumes evoluem. É lógico e evidente que todos nós estamos hoje na compreensão de entendermos melhor. A prostituição foi algo que deu a ideia de que a primeira profissão do mundo foi a profissão da prostituição. De verdade, vender o seu corpo frente à escassez de víveres em determinados momentos, sobremaneira nos pós-guerra, sobremaneira após acidentes da natureza, em que causa grandes comoções, né? E desmantelam a vida de certas pessoas, ver-se, então, a possibilidade da venda do corpo. Mas é interessante porque o sexo, na verdade, é algo que alguém cede o seu corpo para que o outro sinta prazer. E vice-versa, naturalmente. Então, quando eu cedo o meu corpo, eu também me aproveito do corpo do outro. E no íntimo, o sexo, ele não deixa de trazer consigo este veio magnético, porque nós procuramos no outro, ainda que seja do mesmo sexo e a relação seja homoafetiva, ela é uma complementaridade do ser. Ou seja, o macho precisa da fêmea, a fêmea precisa do macho. Isto está, evidentemente, disperso na natureza, mas dita para o homem também o seu comportamento nesse sentido. Alguns, entretanto, ainda não saíram, né, deste emaranhado de pensamentos que ainda o faz eternamente ser reencarnante. À medida que, entretanto, o espírito se reconhece como tal, afasta-se ele, naturalmente, dos ditames da matéria para auferir, no seu desenvolvimento espiritual, uma condição de se associar não mais por esses caracteres que lhes causam o sexo, mas pela afinidade dos seus sentimentos. Na pergunta 202, quando errante, pergunta Kardec, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta que os espíritos lhe disseram foi: isto pouco lhe importa. Ou seja,
Do ponto de vista espiritual, o importante não é nascer masculino ou nascer feminino, mas é entender que cada um desses parâmetros orgânicos vai oferecer ao espírito oportunidades de aprender com o seu corpo, ou com os ditames que o corpo lhe impõe, a vida, né, como ela se oferece, a vida em sociedade, sabendo que todos nós somos seres gregários, ou seja, buscamos a agregação. Porque se não nascemos nem morremos sós, estamos sempre acompanhados. Ainda que pensemos o contrário, quanto mais solitários nos imaginamos estar, mais somos alvos da observação dos espíritos que estão desencarnados. Então, mesmo nos atos sexuais, não podemos dizer que estamos sós. Agora, aqui é preciso lembrar o que disse certa vez o espírito de Luiz Sérgio, falando a respeito da relação dos homens. Ele disse assim: supondo que dois casais, 4 pessoas, naturalmente, 2 homens, 2 mulheres, 2 casais, estejam a partilhar de quartos diferentes de um motel, mas estando um imbuído do desejo de uma comunhão que, evidentemente, denota essa unidade de pensamento, né, uns com os outros, aquela relação ela é revestida de uma energia que parte do chakra cardíaco. E essa energia cardíaca faz que espíritos outros se agrupem em torno daquele ato, mas com o ensejo de querer protegê-lo das falanges inferiorizadas. No entanto, aquele casal que, num lance apenas corporal, de desejo de saciedade, que lhe desfaz os ditames do organismo físico, eles estão comungados apenas pelas energias fluídicas de baixo estofo que estão ligadas aos chakras genésicos no homem. E, naturalmente, eles são alvo de entidades que se agrupam naquele momento e vampirizam os fluidos que advêm destas relações. Naturalmente, são espíritos que também provocam viciações. São espíritos que estão a, entre aspas, de uma certa maneira, fazer que instintivamente o homem esteja mais preso ao ponto de partida animalizado que o ponto de saída dos seres que se humanizam. É lógico e evidente que essa situação que nos traz o Luiz Sérgio, né, dá ensejo a muitas outras condições de podermos compreender. Mas os espíritos, continuando a resposta a esta pergunta, vão dizer: o que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, o que faz que eu escolha o sexo feminino ou masculino na minha reencarnação, e à medida que o ser inteligente desponta em mais preponderância do que a sua animalidade instintiva, faz que o homem participe cada vez mais do processo de seleção da sua reencarnação. E atenção, quando o ser começa a adquirir responsabilidade sobre as consequências dos seus atos, mais e mais vai ele se permitindo participar deste processo de eleição por escolha de um ou de outro sexo. Muitas vezes, o que acontece é que os espíritos encarnam em determinados sexos
não por uma condição expiatória ou provacional, mas apenas porque guardam consigo a ideia de serem instrumentalizados para determinadas funções. Então, ainda que o espírito tenha todos os caracteres de um sexo, ele vem travestido do outro sexo por uma missão que certamente está mais de acordo com este ou com aquele sexo. Mas são pessoas, naturalmente, que se comportam conhecedoras de que são desse mecanismo, mas que muitas vezes fazem um sacrifício terrível e tremendo de não utilizar-se da maneira como comumente ver-se utilizar o sexo. Então, eles, por suas missões, abdicam desta condição sexual e vão viver, vão transmutar, até com uma certa dificuldade, os anseios que certamente a sua condição de ser masculino ou feminino impõe ao espírito. Então, é preciso lembrar que depois da reencarnação, né, e depois de feitas essas provas, cada uma dessas provas vai também, pelo uso do seu organismo, né, que é instrumento para a sua manifestação, o corpo, então, vai imprimir no espírito, naturalmente, as suas impressões. Ou seja, não é o espírito apenas que dita, mas é o espírito que recebe também das experiências a que ele ficou sujeito. E, naturalmente, ele vai adquirir, né, pelo somatório de infinitas encarnações a que ele está sujeito, a cada vez mais se deixar impressionar por esta condição. Quando vemos as criaturas mais santas, temos a impressão que elas não têm os mesmos anseios sexuais que o comum de nós, que ainda estamos transitando na faixa mediana, ou dela se aproximando para a exuberância, né, do ser inteligente, do ser sentimental que somos. Naturalmente, essas criaturas que parecem que transmutaram as suas energias. Quando vamos ver os Vedas na antiga Índia, como vemos também alguns que exerciam, né, o exercício do prana, achavam que as energias, as energias sexuais, no ser que queria elevar-se, elas deveriam ser transmutadas. É interessante porque em algumas religiões vemos como às vezes querem castrar o sentimento que o órgão físico ou o aparelho físico imprime no espírito. E quão fracassado não são essas tentativas, porque o ser ainda não está amadurecido para este desempenho, para esta prova ou esta missão a que ele assumiu. Então, é uma porta de queda muito grande. E é por isso que está registrado lá na Gênese bíblica esta primeira queda do homem, a advinda das suas relações sexuais. Mas é preciso lembrar que se o sexo foi construído, foi organizado por Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele também é de ordem divina. E ele também não é uma peça de armadilha para o ser humano. Mas, lógico, que há uma advertência, que o espírito que floresce para a inteligência, ele precisa sair dos ditames do instinto para a compreensão dos fatos à luz do conhecimento mais inteligível. Kardec vai dizer, ainda na Revista Espírita de 1866, dizer assim: os espíritos progridem pelo trabalho que realizam e as provas que têm que suportar como operário em sua arte pelo trabalho que faz. Essas provas e esses trabalhos variam segundo a posição social. Os espíritos devendo progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e suportar os diferentes gêneros de provas. É por isso que
renasce alternativamente como ricos ou pobres, senhores ou servidores, operários do pensamento ou da matéria, ou ainda como homem ou como mulher. Está plenamente engajado dentro do espírito, né, que faz que todos nós progridamos, aprendemos com cada uma das nossas encarnações. Quando vamos ler aqui em Evolução em Dois Mundos, que é um espírito ditado pelo, aliás, é um livro ditado pelo espírito André Luiz, né? Diz assim, falando a respeito da origem dos instintos sexuais. Vejam só, ele diz: todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os caracteres acentuadamente passivos ou claramente ativos de que lhes sejam próprios. O que ele está a afirmar, em outras palavras, tá certo? É que os espíritos vão se manifestar, evidentemente, pelos seus caracteres, de que denotam nessa manifestação uma tendência à sua masculinidade ou à sua feminilidade. Mas, naturalmente, nada a se comparar ou a lembrar desta dicotomia, né, tão profunda que existe na expressão da fêmea e do macho, ainda quando estão próximos, né, do período de abandono desse reino animal. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Em outras palavras, costumamos dizer que o sexo não está exatamente no órgão sexual, mas ele está presente na mente que é expressão do espírito. Então, quando, digamos assim, estamos a praticar o sexo, não é o ato sexual apenas o movimento das energias no instrumento que representa o órgão sexual. Não, é um exercício mental que determina ao órgão que lhe serve de amparo e apoio para a sua manifestação, que, evidentemente, vai apresentar-se dessa maneira. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansão no tempo. Olha aqui, às vezes a gente diz assim, temos desejos sexuais, temos paixões e temos o amor. Possivelmente, né, o sexo casual ou sexo animal é aquele que não tem responsabilidade sobre os seus atos. É apenas algo que se fez para a satisfação do alívio íntimo que este exercício do sexo nos proporciona. Quando nos vem a paixão, ela é uma força irresistível. Ela é algo que, ainda que não esteja presente, digamos assim, em sua inteireza, né, de toda a maturidade espiritual, mas já demonstra o princípio de que, além da sensação física, está os ditames da necessidade do coração. Mas é interessante, porque a paixão, às vezes, nos cega. E quantos crimes não são cometidos em nome deste amor-paixão? Quantas não são as vilanias, né, que se vê entre as relações de homem e mulher, que são ditadas por essa condição da paixão? Ela é lógico, evidente, cega, né? Ela é, às vezes, irracional. O amor, não. O amor é esclarecedor. O amor já nos percebe a relação de responsabilidade que temos uns para com os outros.
E neste campo, evidentemente, abandonamos paulatinamente a condição da distinção dos seres apenas pelo seu sexo orgânico, né? Ou determinação orgânica dos caracteres. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo o amor e expansão no tempo, vem das profundezas para nós ainda inabordáveis da vida. Quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniam magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos e eletrões, na tessitura dos átomos ou de sóis e dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidade. Belíssimo, não é? Quando a gente se debruça sobre a evolução do ser, a gente sair do estado mais animalizado para o estado de consciência plena, né? Vamos transmutando também as sensações em sentimentos. E esse sentimento, ele já não leva em conta essas divisões, né? Muitos seres, evidentemente, se amam. Agora, é preciso lembrar que o comportamento daqueles que se amam não pode ser de promiscuidade. Ele tem que ser uma relação que, evidentemente, contemplem a ideia de fidelidade, né? De honradez, de o caráter, de reverência, tá certo, ao sexo, como sendo ele promotor de uma porta de entrada à condição de sermos nós co-criadores do universo. São 4 minutos para as 9, estamos encerrando a nossa colocação e nos colocamos ao dispor de alguma pergunta, se porventura houver. Alguém mais? Ainda não? Olha, os espíritos não estão podendo se manifestar por falta de médios, não é por falta deles, não. Eu sei que eles estão presentes, nos assistindo, tá certo? Com certeza, né? Porque nós temos sempre espíritos que estão conosco diuturnamente, espíritos, evidentemente, que guardam uma relação de afinidade com os nossos pensamentos. Ou não, né? Às vezes são díspares, né? Mas ainda assim estão conosco. Então, eles não podendo se manifestar, eles estão ausentes para os nossos olhos físicos, né? Mas tenho certeza que eles estão a nos circundar, né? Se alguém mais encarnado quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Se não, vamos encerrar. Não? Vamos fazer a nossa oração, então? Vamos lá. Vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos todos reunidos. Sabedor que somos caminheiros e tarefeiros, somos nós os obreiros de última hora. Somos aqueles que estamos a transitar neste mundo no momento atual, que pode-se dizer está em vias de ruptura para a sua condição de um planeta mais evoluído. Sem dúvida alguma, é necessário dizer que se o planeta, enquanto ser material, se desenvolve, mais ainda é a necessidade daqueles que nele estão a ocupar a condição de moradores momentâneos, mas que também é momento de refletirmos que o planeta não melhora como alguém que melhora a casa sem melhorar os moradores que nela estão. É preciso que haja consonância. Por isso que, certamente, este momento é um momento conturbado das nossas ideias. Razão porque necessitamos cada vez mais trilhar por caminhos que façam despertar a virtude da paciência, da humildade e do desejo de querer servirmos. Aqueles que servem, servem também para si e para o próximo. Não serve apenas para si, visto que aquilo que ele faz pelo outro faz que o mundo altere a sua condição, a sua psicosfera. Então, candidata-se ele, reencarnando outra vez, possa usufruir deste progresso coletivo a que todos os seres
faz imprimir no planeta onde estão encarnados. Que possam nós, então, cada vez mais estamos alinhados com a lei divina que nos propõe, através do Cristo, a ideia de que devemos amar-nos uns aos outros, como princípio e como a lei primeira que determina a nossa evolução. Que então possamos cada vez mais desenvolver este sentimento de abnegação ao próximo, com humildade, com paciência, com o desejo de sermos solidários e estarmos cada vez mais atentos à caridade no comportamento moral e ético que devemos ter uns para com os outros. Que a paz e a luz que nos desejou o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E assim, Jesus amado, com essa prece maravilhosa, damos por encerrado a primeira etapa dos trabalhos da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Para aqueles que estão em tratamento, a gente pede que fique lá no seu cantinho, enquanto nossos irmãos estão emanando energias e harmonizando para que todos fiquem bem. Obrigado, boa noite. Deus abençoe todo mundo. Boa noite. Deus os abençoe a todos.